Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Com Base em Quê? O tema de hoje será investigação interna corporativa. E a gente vai falar aqui basicamente de 3 grandes tópicos. E o primeiro deles é o que é investigação interna e por que as empresas investigam as suas próprias irregularidades. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da investigação interna. E, por fim, a gente vai falar sobre se as empresas têm o dever de investigar, certo? Quando acontece alguma irregularidade. Essa irregularidade, por exemplo, é identificada. A partir da identificação, as empresas têm o dever, têm a obrigação ou não? E quais são as responsabilidades a partir disso? Portanto, de conselho de administração, de diretoria, de compliance officer, em decorrência da identificação de uma irregularidade. Aqui comigo, como sempre, estão Rodrigo e Lucas, e vamos lá, falar de investigação interna corporativa. Muito bem, como que eu acho legal a gente tratar desse tema? Tem uma curiosidade, que é por que as empresas passaram a investigar as suas próprias irregularidades, certo? Isso tem a ver, me parece, com a questão da própria responsabilização das empresas, especialmente por questões criminais. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, hoje, a responsabilização criminal da empresa é a exceção, sim, certo? Você vê isso basicamente na área ambiental, né? Fora desta área, você não tem a responsabilização criminal da pessoa jurídica, certo? Mas você tem da pessoa física que cometeu aquele ato representando ou em benefício da pessoa jurídica, certo? Mas da pessoa jurídica em si você não tem essa responsabilização criminal. Nem a lei anticorrupção brasileira é uma lei penal, certo? Ela é uma lei administrativa e civil, porque as consequências que ela prevê são dessa natureza e não de natureza criminal. Então, mesmo pela lei anticorrupção, você não tem a responsabilização criminal. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, por que a gente está falando dos Estados Unidos? Porque geralmente o que acontece lá é exportado para o mundo todo como um padrão de conduta. Até porque as grandes empresas, né, certamente, boa parte, se não quase todas, estão lá. Exatamente. Ou tem negócios lá e, portanto, tem que se submeter. O mercado de capitais, o maior do mundo, é o americano. É o americano. E mesmo empresas chinesas, asiáticas, tendem a abrir, né, capital na Nasdaq, NYSE e tal. Exatamente. Portanto, a regulação incidente lá gera um efeito, né, em outras partes do mundo. Certo? Mas desde 1909, olha, 1909 já se começou com a responsabilização criminal de pessoas jurídicas, obviamente que pelos atos dos seus empregados, dos seus representantes, né? Com 2 condições, desde que o ato praticado pela pessoa tenha sido cometido em função do trabalho. E o segundo ponto é que isso tem que, de alguma forma, beneficiar a empresa, né? Então, teve um caso emblemático que a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou em 1909. Para não surpresa, era uma empresa de transporte ferroviário. Claro. Óbvio. Não era um avião. Né? Ferroviário, né? Quem quiser saber sobre esse caso é bem legal. É New York, né? Railroad and Hudson River, de 1909, então, da Suprema Corte, que lá se consolidou o princípio, né, em latim, mas o latim aqui não é o forte, né, respondet superior, que é o quê? Justamente a empresa ser responsabilizada por atos, né, do seu empregado ou do seu representante na esfera criminal. Só que isso nos dá a entender, né? Pela lógica, pelo bom senso, se a empresa vai ser responsabilizada, né, pelo ato do seu empregado, certo? O que seria o lógico a se fazer?
A empresa vai dizer, bom, então eu vou cuidar para que esses atos não aconteçam. Porque se acontecer, quem responde sou eu. Claro que o empregado, nesse caso, continua respondendo também na pessoa física, né? Mas tem um ponto. Dependendo do tipo de conduta irregular, às vezes não é fácil você identificar quem exatamente cometeu aquele ato dentro da organização, certo? Se você pega uma prática muito complexa, né? Uma conduta irregular, uma fraude muito complexa, é difícil você entender, esta pessoa fez isso aqui, quando, onde, como, né? Em que condições, enfim, é muito difícil. E até por isso que esse caso de 1909 veio responsabilizar a pessoa jurídica. Porque assim, se só a pessoa física é responsabilizada, e é muito difícil encontrar a pessoa física, aquela prática fica, na verdade, sem consequência negativa. Sim. Certo? Porque de um lado a pessoa física não é responsabilizada, é muito difícil encontrar a pessoa física, portanto ninguém vai responder por aquilo. Então se criou esse princípio, né? Só que de 1909 até os anos 80 ou 90, as penas aplicadas às empresas eram muito baixas, certo? Então, as empresas pensavam o seguinte, se a pena é muito baixa, né? Incentivos, né? Qual que é o incentivo para eu gastar tempo, gastar recurso, gastar dinheiro, né? Em investigar, né? A pena é baixa, se eu for pego, Às vezes é melhor pagar uma multa. Vou pagar a multa, pagar a multa. E você nunca chega na causa raiz da situação, portanto, né? Você nunca melhora o ambiente de negócios. Em razão disso, né? Porque as empresas não se preocupam em investigar. Aliás, aquela multa, às vezes, passa a ser, inclusive, como uma licença, certo? Né? Sim, eles colocam no custo, né? Colocam no custo. Aliás, tem um estudo bem interessante de 2 economistas que eles fizeram. Vocês devem ter ouvido já falar sobre isso. 2 economistas fizeram um estudo em creches em Israel. Vocês viram isso? Não. É um estudo já um pouco mais antigo, mas fizeram um estudo porque os pais que iam buscar as crianças nas creches se atrasavam, né? E aí a escola, a creche, tinha que ficar pagando hora extra para os seus funcionários, porque os pais não iam buscar as crianças, certo? E aí se fez um estudo para dizer, vamos colocar uma multa nos pais que chegam atrasados para dissuadi-los dessa prática. Qual não foi a surpresa? O efeito foi o inverso. Começaram a pagar multa. Porque os pais pensaram, bom, se eu vou pagar a multa, então eu vou ter o direito de chegar atrasado. Sim. Certo? A multa era baixa, era $3, se você não tem enganado. Piorou, na verdade, a situação. 13 equivalente a dólares, né? Na moeda do país específico. E aí os pais falaram, bom, agora eu tenho uma licença para chegar atrasado, né? Eu aceito pagar a multa, e aí isso me dá o direito, então, de chegar atrasado. Então o efeito foi contrário, porque a multa, obviamente, não teve a capacidade de dissuadir aquela prática. Depois, o que aconteceu? Eles tiraram a multa e, qual não foi a surpresa? Os pais, obviamente, já tinham, né, incorporado aquele espírito e, obviamente, não passaram a chegar no horário, né? Agora, sem a multa, falaram, bom, agora mesmo que eu não vou chegar no horário. Tem algo similar com o cinto de segurança, né? Não lembro exatamente qual que é o economista, mas que quando começou a se utilizar cinto de segurança, na verdade o número de acidentes foi maior, porque as pessoas começaram a correr mais. Então demorou um tempo até que o cinto de segurança, junto com o limite de velocidade adequado, funcionasse, aí claro, o número de mortes reduziu. Mas o primeiro incentivo foi, então agora vai. Pode correr. E aí não funcionou, mas depois... Sim. Então, veja como isso é legal, né? Mas então essa questão da multa, as empresas passaram a ver, eu vou pagar a multa e azar, vou seguir fazendo a coisa errada ou, né, não vou gastar tempo, dinheiro, recurso, enfim, tem um custo de oportunidade aqui, né? Não vou alocar recurso aqui, se isso aqui não vai me gerar uma consequência negativa significativa, então vou pegar o recurso que é para cá e vou colocar aqui, numa atividade talvez produtiva, no sentido de ou vender mais, ou investir em marketing, ou investir em produção, sei lá, e não vou colocar recurso. Então aqui, isso começou a mudar, né?
E acho que tem dois marcos principais aqui. Não estou dizendo que são os únicos, mas que são dois principais. O caso do Watergate, né, foi um marco bem significativo para essa mudança. E depois, obviamente, os casos aí já mais de final de 90, dos anos 90, início de 2000, como é o caso da Enron, que aí gerou, inclusive, uma mudança regulatória bem significativa. Sim. Né? Mas o caso do Watergate é bem legal, só para referência histórica, né? O Watergate foi um caso que começou como uma investigação sobre uma espionagem, um arrombamento envolvendo os dois principais partidos políticos dos Estados Unidos, né? Democratas e republicanos. A história toda é que Nixon era o presidente dos Estados Unidos, isso era 1972, ele queria se reeleger em 74, né? E aí tinha um comitê, que era o comitê destinado a cuidar da reeleição do presidente dos Estados Unidos, e membros desse comitê invadiram, né, o comitê do candidato adversário, do Partido Democrata, para tentar buscar algumas coisas, para implantar lá algum tipo de escuta, né, para tentar ter alguma vantagem informacional sobre o candidato opositor, né. Bom, isso se descobriu. Por que é Watergate? Porque o escritório, então, do candidato do Partido Democrata era num prédio chamado Watergate, por isso que se falou nisso, né. Bom, foi um escândalo à época, tanto que Nixon renunciou e foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a renunciar, né? E o que aconteceu? Durante as investigações do caso, né, para saber o que aconteceu, qual era a extensão desse negócio, né, se começou a identificar o quê? Financiamento ilegal de campanhas políticas. Então, as empresas estavam financiando os partidos políticos de forma ilegal. E ainda não estavam colocando essas contribuições devidamente nos livros contábeis. Ou disfarçavam isso como despesas operacionais, de uma forma genérica, ou simplesmente omitiam aquela informação. Essa é a primeira perna. A segunda perna é que se começou a descobrir também que as empresas faziam o pagamento de propina para agentes oficiais, né, então funcionários públicos de outros países, né, então fora dos Estados Unidos, né. E aí, durante essa investigação, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, começou a ser pressionada. Quer dizer, peraí, isso aqui, na verdade, é um prejuízo aos investidores dessas empresas. Porque eles têm o direito de saber, certo? E acho que um ponto também, né, Renato, lá nos Estados Unidos, investir em ações é muito comum. É super comum. Muito mais do que no Brasil, né? Exato, então, exato. lá as pessoas, inclusive o plano de aposentadoria está baseado lá, no S&P 500. Está lá. E né, nas ações das companhias americanas. Portanto, isso é muito caro ao povo americano. Exatamente, né? esse é o ponto. Ao contrário do Brasil, que grande parte ainda é poupança, renda fixa. Exato. Lá, se você fala o mercado acionário, o povo, né, se preocupa porque é o futuro das pessoas. Das pessoas, exato. Esse ponto exato. Então teve isso. Aí a SEC começou a entrar nesse circuito para investigar, porque isso era, na verdade, uma fraude contra os próprios investidores, certo? Só um exemplo, até para quem está assistindo. Se você vai investir numa empresa, você não quer saber o que a empresa faz com os seus recursos, né? E tem uma questão de falta de transparência aqui, no sentido de que aquilo não aparece em livro oficial da empresa nenhum. Então, na verdade, o investidor está sendo o quê? Enganado. Lesado, enganado, né? E aí, a CVM americana, que é a SEC, claro que eu vou investigar, só tem um problema. Eu não tenho recursos suficientes para fazer uma investigação dessa extensão. Eram mais ou menos 400 empresas envolvidas. O que eles fizeram? Bom, se eu não tenho condição de investigar, o que eu vou fazer? Eu vou terceirizar essa investigação. Para quem?
para as próprias empresas. Claro, as empresas vão ter que investigar. Para as próprias empresas, certo? E aí foi criado em 75 um programa da SEC chamado Voluntary Program, que era justamente isso. Então as empresas tinham que ter algumas contrapartidas para participar desse programa em troca de benefício, ou pena menor ou até não pena, né? Só que isso não era garantido, que elas iam ter um benefício, mas então elas tinham que ter, por exemplo, um compromisso com a divulgação voluntária de práticas financeiras questionáveis, condução de investigação interna e independente, e aqui é o ponto do nosso episódio de hoje. Então elas tinham que fazer uma investigação interna das irregularidades de forma independente. E por que isso? Porque o próprio regulador não tinha condição de fazer. Né? Relatório à SEC, então tinha que investigar, e depois tinha que fazer relatório à SEC e implementação de medidas corretivas, principalmente na questão contábil e na questão de controles internos. Onde que isso nos levou? Isso nos levou à criação de um dos principais marcos legislativos no mundo de combate à fraude e corrupção, que é o FCPA. FCPA, 2 anos depois, em 1977. Né? Então, essa história é legal para contextualizar de por que as empresas, né, passaram a investigar uma conduta que é irregular por parte delas, né? Então, se não tem o benefício, que é a troca de, não vai ter uma ação judicial contra você, a sua multa vai ser reduzida, né? É claro que o regulador sempre manteve o direito de fazer a sua investigação independente. Então, assim, ok, você fez a investigação, você mandou o relatório, ok, mas eu não sou obrigado a aceitar aquilo. Aceitar ou acreditar no seu relatório. Eu sempre vou ter a prerrogativa de eu ir lá e fazer uma investigação, né? Então, isso dava também uma certa ameaça à empresa, porque assim, você faz um bom trabalho, porque se eu for aí investigar e encontrar coisas que você não encontrou, né, vai ser pior ainda para você. Então, faça direito, né? E isso começou, então, a criar esse movimento de investigação interna. É claro que isso aqui é uma das causas, né? Depois, obviamente, em 1990, 91 especificamente, se começaram a lançar aquelas US Sentencing Guidelines, né, para dar diretrizes. Depois o DOJ começou também a orientar os seus membros, que são os procuradores lá, né, ao que analisar nas empresas, para saber se vão abrir uma investigação, ou se vão oferecer uma denúncia ou não, em razão de mecanismos antifraude, anticorrupção, trocando, em outras palavras, programas de compliance e efetividade disso, né? Se existe, não existe, como é que não é. Então isso começou a gerar nas empresas a necessidade de fazerem investigação interna, porque agora as consequências passaram a ser sérias, né? Ao passo que não tem uma... Bom, eu não vou dizer se tem obrigação ou não, porque é o terceiro tópico, mas as empresas passaram a levar a sério a questão da investigação interna. Acho que aí só uma questão de... que eu vejo, né, complementando aí o ponto, uma questão muito importante de se o regime jurídico prioriza, então, uma possível responsabilização das empresas, tem um ponto de a própria empresa medir esforços para ter noção das suas atividades e dos seus colaboradores, inclusive para poder responsabilizar as pessoas, se for o caso. Né? Então, a partir do momento que a empresa pode ser responsabilizada, tem disso um outro viés que é o seguinte, bom, então a empresa, a pessoa jurídica, também tem o dever de, barra direito, né? O dever e o direito de verificar quem que praticou tal conduta, para que se a empresa for responsabilizada, também poderia ter até uma ação de regresso, enfim, contra a pessoa física que praticou. Então, acho que tem esse ponto. E o segundo aí, só para colocar, Renato, você falou da importância da transparência no mercado de capitais, acho que a gente vai falar isso também em outras oportunidades, mas a questão do disclosure, né? Que nada mais é do que, a partir do momento em que a empresa tem uma obrigação, especialmente companhias abertas, né, listadas aqui em bolsa, de prestar contas, de divulgar os seus balanços
periodicamente, isso traz uma obrigação para a empresa de que, contabilmente, todos os seus ativos e passivos estejam alocados devidamente para que o preço das ações, em tese, né, reflita o que está informado. Porque, né, até certamente vamos falar sobre isso em outras oportunidades, mas não é dever do regulador avaliar qual empresa é boa ou ruim. Não é dever do regulador. E nem, como a gente viu, não tem recursos, não tem a possibilidade de que isso venha a acontecer. Mas é dever do regulador exigir que as empresas divulguem de forma transparente as suas informações para que os investidores tomem a decisão de adquirir ou não os papéis daquela empresa. Né? Então, acho que esse viés também a gente poderia explorar um pouquinho no sentido dos reflexos de que essas investigações podem ter, inclusive, na apreciação ou depreciação das ações, dos seus ativos. Sem dúvidas. Sim. Né? Não, e aí tem um ponto que é conexo a esse, que também tem a ver com risco e o próprio programa de integridade, inclusive mais amplo do que só anticorrupção, por exemplo, quando a gente fala no mercado financeiro de prevenção à lavagem de dinheiro, né? O que a gente vê de forma até mais recente, né, no mundo inteiro? O próprio regulador dizendo, eu não sei qual que é o risco daquela instituição, certo? Não sou eu que vou dizer onde está o risco das atividades, dos serviços, dos produtos, das formas dos canais de distribuição de produtos e serviços daquela empresa, não sou eu que vou dizer. E aí isso começou a criar o quê? A ABR, abordagem baseada em risco, que é o quê? Você é que vai dizer, você, instituição regulada, você é que vai dizer onde estão os riscos e quais são os recursos que você vai alocar para mitigar os riscos altos, os riscos médios e os riscos baixos, certo? Então, houve uma mudança, inclusive, regulatória, porque antes disso, né, o regulador era muito mais analítico e muito mais prescritivo. Então, ele dizia, para combater isso, você tem que implementar isso. Só que as atividades são tão complexas e tão diversificadas que se o regulador começa a fazer isso, essa regulação fica ultrapassada rapidamente. E é uma discussão também, muitas regulações recentes, né? Até aqui podemos nos lembrar do próprio GDPR, são principiológicas, então regulam condutas, princípios, você tem que agir desta forma aqui. Porque os criminalistas não gostam disso, né? Aí tem que ter o tipo. Mas justamente porque no mundo que a gente está hoje, né, de, enfim, AI, né, mas fala-se aqui sobre regulação de AI, a gente certamente vai falar sobre isso também. Mas como é que você vai regular algo que, bom, as pessoas nem sabem direito o que é? Sim. Está evoluindo muito rápido. Muito rápido. Mas no Brasil tem um projeto de lei para regular. Sim, né? a gente vai falar, certamente. Mas o ponto é o seguinte, não tem como você ter uma regulação que vai te dizer exatamente faça isso, se mesmo a economia anda tão rapidamente que não tem como prever todas as condutas. Então é muito mais no sentido de, tem aqui os princípios, os nortes, você é responsável pela sua empresa, por classificar os seus riscos, e eu posso te avaliar. Agora, também aqui é uma postura confortável, né? Para o regulador no sentido de, digamos assim... É claro que é confortável. É mais uma zona, não sei se cinzenta, mas há uma margem para interpretação em relação a qual conduta naquele momento é adequada ou não é. A gente vai falar sobre isso também, porque isso tem responsabilidades dos administradores em relação a evidenciar. É certo. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Aqui dois comentários que eu queria fazer. Nessa questão de... pode ser classificada como uma transferência de responsabilidade do Estado para o regulado, né? Para o ente privado, por exemplo. Né? Porque quem tem a obrigação de investigar e a obrigação de punir é o Estado, certo?
Quando o Estado reconhece que ele não tem condição de bem investigar as coisas, ele começa a transferir essa responsabilidade ao ente privado. E aí, em troca, ele dá alguns benefícios, né? Então, ok, se você tem um programa robusto, efetivo, se você faz investigação, se você apura, né? Então você vai ter uma redução de pena aqui, por exemplo, redução de multa, né? Que é o mais comum. Você vê que as legislações, inclusive, mais modernas, né? Começaram a prever esse tipo de situação, né? No cálculo aqui da penalidade, né? Eu vou colocar aqui um item que se você tem um programa robusto, efetivo, de integridade, né, anti-corrupção ou anti-fraude, anti aquilo que eu não quero que aconteça, né, isso vai pesar a seu favor. Então a sua pena vai ser reduzida, né. Isso também é fruto de um lado, aquilo que você falou, uma evolução do mercado muito rápida, uma coisa que passou a ser transnacional. Sim, não tem fronteira mais territorial. Basta pensar em cripto. Não tem fronteira territorial, né? Assunto, então, assim, até o investigador da polícia, por exemplo, pega no Brasil, que estava acostumado a crime de sangue, por exemplo, né? Começou a se deparar com uma situação que, peraí, não é mais agora um homicídio aqui. Putz, agora é uma operação financeira complicadíssima. Sim. Né? Então, até o Estado reagir a essa situação, falou assim, mas eu não tenho gente treinada para investigar isso aqui. Putz, então eu vou ter que criar agora um programa de treinamento. Quanto tempo leva para essas pessoas ficarem boas naquilo? Leva um tempo, né? Então, não é só o investigador. Depois, quando isso chegar no judiciário, o magistrado vai entender desse negócio ou não? Ou vai julgar uma coisa complexa como se fosse um homicídio simples, né? Então, também você tem que começar a criar o quê? Varas especializadas para esse tipo de coisa. Exato. Sim. Para começar a punir corretamente. Né? Então, é todo um aparato estatal das autoridades que precisa ser formado para que isso seja bem investigado. Enquanto isso não acontece, o que se faz? Uma transferência. Assim, você vai investigar. E aí, em troca, eu vou dar algum benefício para você. E tem um conceito aqui que é interessante para as empresas, né? As empresas não controlam o resultado. Agora, você pode controlar os processos, né? Os procedimentos. Porque, assim, como a gente já falou aqui, fraudes acontecem, vão acontecer desde que o mundo é mundo, enfim. As pessoas fazem coisas erradas desde Adão e Eva. Então, assim... E não há um sistema que consiga, né? Agora, a gente pode controlar os processos. A gente pode, né, nessa linha aqui do que a gente tem falado, de compliance, de conformidade, de integridade, de efetividade. Os processos funcionam? Eles existem? Eles estão mapeados? Fizemos mapeamento de riscos? Tem procedimento? As pessoas seguem? A cultura no sentido de integridade? É ou mais não? uma obrigação de meio do que de resultado. É isso. Né? A gente não controla o resultado. Agora, o meio você controla, não inteiramente, mas você controla... Você tem mais condições. Você tem condições de controlar. Né? Você pode ter processos que vão levar a um resultado que é o desejável, ou rever os processos, né? Melhorar os processos. Inclusive, você falou de redução da pena, justamente isso. A empresa tem um programa, funciona, até ter é fácil, né? Ter, assim, eu digo, em tese, no papel é fácil. Faz aí no chat GPT, você tem manuais prontos em segundos. E agora, é efetivo? As pessoas cumprem. Esse é o mais difícil, né? Você vai lá, faz o treinamento. É aquilo que a gente falava, né? Da busca pela conformidade, que não é uma coisa automática, né? Não adianta você chegar aqui, baixar uma regra aqui, ou entregar, assim, para as pessoas um livro desse tamanho assim, falou, esse aqui é o nosso programa de compliance, cumpra. De cima para baixo é mais difícil do que de baixo para cima. Sim. E uma coisa que a gente nota muito também é justamente isso. Acho que está tendo uma evolução ao longo dos últimos anos, porque acho que começou, a gente tem um papel, até as empresas entenderem que a gente precisa colocar isso em prática, e não só isso, comprovar que colocaram em prática, né? Porque não adianta, aconteceu algum problema, e agora eu preciso comprovar tudo que eu fiz, e aí eu não tenho tudo registrado.
eu tenho mais um problema. Ok, eu tinha a prática, eu tinha os documentos, mas eu não consegui comprovar. Então, acho que um papel fundamental também é conseguir sempre documentar tudo. Perfeito. E para que, se acontecer o problema, eu consigo mostrar. Eu tinha um programa, e era um programa efetivo, mas mesmo assim aconteceu o problema, né? Problemas acontecem. Mas eu consegui demonstrar tudo que a empresa fez para evitar que isso acontecesse, né? E aí a gente chega na parte da investigação. E justamente por isso eu consegui descobrir e aqui está o resultado. Isso puxa um tema que é legal também, que é o seguinte: como que você localiza a investigação, o mecanismo de investigação dentro do programa de compliance, né? Se você... geralmente se diz que um programa de compliance tem 3 pilares, certo? É até lógico isso. Um pilar que é preventivo. Então, assim, o que eu vou fazer para que as irregularidades ou os atos que eu não queiram que aconteçam, certo? Então, tem o primeiro pilar que é preventivo. Medidas que eu vou tomar a título de prevenção. Depois, quando eu implementei medidas de prevenção, o segundo pilar vai ser o quê? Bom, eu vou monitorar, ver se isso funciona, se não funciona, né? Então, vou fazer o monitoramento daquilo que está implementado. E o terceiro pilar é, bom, tudo deu errado. Agora é o pilar o quê? É repressão, né? A investigação vem como parte desse mecanismo de repressão, certo? Até porque eu vou precisar entender o que aconteceu para eu poder aplicar alguma sanção ou, como dizem alguns economistas, a consequência negativa, né? Então, dentro de um programa de compliance, a investigação estaria num terceiro pilar, que é o repressivo, né? Mas veja que ela é o terceiro pilar e, portanto, ela sozinha não faz a efetividade do programa, né? Você tem que ter mecanismos de prevenção, e aqui são treinamentos, são as políticas, sim, né? É a vivência da cultura. Depois, e aqui eu acho que tem uma coisa muito legal hoje com AI, com analytics, com dados, que é no monitoramento. Como é que você monitora essas ações? Né? Como é que você monitora? Uma discussão muito grande sobre os limites disso tudo, né? Tem, Da obviamente. vigilância, Obviamente. que Isso vai parar, posso monitorar isso vai parar ou na Justiça do não. Trabalho, certamente. Né? Então, a própria Justiça do Trabalho também tem que evoluir para essa situação. E não adianta ficar com uma mentalidade, né, de início de CLT, porque o mundo mudou muito, né? Então tem que acompanhar também essas coisas, né? E não adianta também tentar barrar a evolução com base em canetada, né? É bem complicado isso. Então você tem alguns elementos do programa, né, que também são fundamentais para dar essa efetividade. Então a investigação por si só, que está no terceiro pilar, não vai fazer o milagre, né? Ela vai ser parte de um mecanismo de efetividade, né? Então isso é legal entender também, certo? Então acho que nesta primeira etapa que a gente se propôs a discutir, né, por que as empresas investigam, né, e de onde surgiu essa ideia de investigação. Acho que cumprimos aqui a primeira missão, certo? Os outros 2 pontos, que seriam os efeitos e benefícios da investigação interna e se as empresas têm o dever ou não de investigar, a gente vai tratar no próximo episódio, certo? Muito obrigado pela atenção, nos sigam, nos acompanhem, comentem e até o próximo.